Olá, convergentes, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa do nosso canal Convergência Ambiental. E no programa de hoje vamos entrevistar o engenheiro civil Júlio César Silva, professor universitário e secretário executivo da Sociedade Brasileira para a Redução de Riscos Ambientais. Fique ligado, curta o nosso canal, compartilhe, que eu tenho certeza de que você vai adorar. Vem com a gente! Olá, convergentes, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa do canal Convergência Ambiental. Esse canal que é feito para você que é apaixonado pelo meio ambiente. E hoje nós vamos ter um programa muito importante com um convidado ilustre, que é o professor, engenheiro civil, Júlio César Silva. Professor Júlio, além de ser professor universitário, é também secretário executivo da Sociedade Brasileira para a Redução de Riscos de Desastres. Seja bem-vindo, professor Júlio, ao nosso canal. Eu queria, antes de mais nada, só fazer um pequeno comentário. Nós já tivemos um programa sobre a questão de riscos de catástrofes e desastres. Foi apresentado no dia 14 de janeiro desse ano, né? E esse programa foi com a engenheira Viviane Japiaçu e que trouxe uma série de questões importantes que foram debatidas e discutidas, e eu queria deixar isso bem claro para o nosso público, para não parecer que nós estamos fazendo um programa oportunista, né? Apenas por conta do acidente ou do desastre ou da catástrofe que ocorreu agora recentemente lá com a cidade de Brumadinho. Seja bem-vindo, e eu queria iniciar o nosso programa pedindo para que você fizesse uma pequena apresentação, né, da sua formação profissional, da sua carreira, para que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, os internautas, eles pudessem lhe conhecer. E isso é muito importante, porque do nosso programa tem saído inúmeras, depois, novas interlocuções, ou seja, o internauta acaba entrando em contato com os nossos entrevistados, ou para pedir alguma orientação, ou até mesmo para deixar algumas perguntas e sugestões de novas pautas. Então, eu agradeço o convite para estar aqui presente. Esse assunto é um assunto extremamente importante. Foi bem lembrado aí pelo Felipe Brasil. Esse convite que eu recebi foi bem antes do episódio acontecido aí desse desastre de Brumadinho. Minha formação, na verdade, eu sou da região também, eu sou de Ouro Preto, me formei na Escola de Minas de Engenharia Civil, depois vim para o Rio de Janeiro, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em geotecnia aqui na PUC-Rio. Hoje, como o próprio Felipe já frisou, eu sou professor universitário, trabalho com avaliação e perícia, sou atualmente o secretário executivo da Associação Brasileira de Pesquisa Científica, Tecnológica, Inovação e Redução de Riscos e Desastres. Tá? Desde 2017 a gente está na ativa, a gente está organizando alguns eventos. Esse ano, no final do ano, a gente tem um evento grande aí, que é o nosso evento que vai ser em Belém do Pará, depois a gente vai voltar a divulgar isso. Atualmente, hoje eu ainda sou chefe do Departamento da Engenharia Ambiental e do Meio Ambiente da UERJ. Atuo como professor universitário também na Uniswan e na Veiga, onde eu também sou coordenador de engenharia civil. Tá? E aí eu trabalho já há mais de 20 anos como engenheiro civil, e aí sempre atuando nessa área de geotecnia. Fiz meu doutorado especificamente estudando simulação e modelagem dos problemas da barragem de rejeito e pilidistéreo, então já tem um tempo já que vem acompanhando essa problemática. Eu acho que é interessante para a gente debater, que tem muita coisa para a gente falar aqui ainda. Excelente. Júlio, antes de nós entrarmos nesses temas relacionados à barragem de rejeitos, à tragédia de Brumadinho, de Mariana, eu queria pedir para que você falasse um pouquinho sobre a associação, né? Como ela surgiu, quais foram os primeiros passos que ela deu. Nós tivemos um congresso, inclusive, aqui ano passado, né? Isso. No Rio de Janeiro, e que você falasse um pouquinho da importância do Rio de Janeiro para a consolidação dessa associação, tendo em vista também que o Rio de Janeiro é um cenário importante, não só para essas catástrofes que vêm relacionadas à mineração, mas também as climáticas, né, as questões que ocorreram em 2011. Então, eu queria que você apresentasse um pouco essa associação para a gente. Então, essa associação é uma associação sem fins lucrativos, e como eu disse, ela está ativa desde 2017, que é o nosso congresso aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente diz que o grande produto do nosso congresso, aqui, do segundo congresso no Rio de Janeiro,
foi justamente a concepção final que a gente conseguiu dar para essa associação. A gente já vinha pensando nisso há um tempo, existe um grupo implementador, na verdade, que a gente chamava, que era o pessoal que pensava nessa associação há bastante tempo atrás. A gente fez em 2016 um primeiro congresso de redução de riscos e desastres em Curitiba, e aí eu assumi a missão de tentar organizar o segundo, e nessa missão uma das coisas a gente queria realmente fundar a nossa associação. Essa associação ela tem o objetivo, principalmente a pesquisa nessa área de desastres, e a gente tem assim, uma equipe bastante multidisciplinar, porque a gente tem desde engenheiros, tem área de ciências sociais, tem área de ciências humanas, tem área de ciências médicas, tem área de engenharia, tem área de ciências da terra e exatas ciências da terra, né? Então a gente tem todas as áreas contempladas de pesquisadores. E a gente tem pesquisadores do Brasil inteiro e gente até externamente aí que a gente tem contato. Nesse momento, a sede é na UERJ, inclusive no mesmo local onde a gente tem um grupo de pesquisa, grupo de estudo e pesquisa sobre desastres, que é o CEPEDES UERJ, que a gente fez até algumas simulações aí recentemente sobre a questão de barragem, usando a questão da realidade aumentada. A associação ela é fundamental porque a gente tem pesquisadores do Brasil inteiro, todos em temáticas da questão de desastres, de riscos e desastres. Inclusive, a gente vai falar um pouco dessa questão dos conceitos também, complementando o que a Viviane falou aqui na entrevista dela também, até reforçando um pouco o que ela falou. Eu acho que é fundamental os pesquisadores nesse meio se envolverem mais fortemente na nossa associação. Acho que é o momento das pessoas se associarem para poder debaterem. A gente está organizando agora uma questão da discussão, inclusive dessa questão de barragem de novo. A gente está tentando envolver o pessoal de segurança de barragem, porque a gente entende que existem algumas questões relacionadas a riscos que precisam ser revistas. Eu acho que a associação pode ajudar isso muito fortemente, porque a gente tem tanto um corpo técnico, que a gente diz assim, um pouco mais, desde a questão mais técnica do processo, mas a questão mais humanística também e socioambiental, que é fundamental numa questão como essa, que a gente vai andar discutindo aqui sobre a questão dos impactos, né, que uma questão dessa tem. E a gente sabe que o Brasil é um país de mineração. Então, como que a gente, na verdade, adequa isso, na verdade, às condições socioambientais? Acho que isso é fundamental. Na realidade, desculpa, Tati, na realidade, a gente não pode pensar, existe um pensamento em alguns setores da sociedade que são muito direcionados de que isso tem que acabar, né? Exatamente. De que as atividades precisam cessar para que não hajam esses impactos. Mas primeiro tem que ser analisado, de fato, essa questão da economia, dessas questões socioambientais que precisam, muitas vezes, serem abastecidas por esse mecanismo. Essa equação é necessária, extrema. Se vocês acompanharam Mariana, depois a gente vai comentar isso mais rapidamente, Mariana, no primeiro momento, existiu um grito de para Vale. Para Vale. E em outro momento teve um outro grito de, aliás, para Samarco. Né? Em outro momento teve um grito assim, volta Samarco, questão econômica. Porque a cidade, na verdade, de Mariana foi muito fortemente prejudicada em termos econômicos. Eu quero até aproveitar essa tua carona para você fazer uma correlação, se você me permitir, entre a barragem de rejeitos de Mariana e Brumadinho, em relação a essa questão socioambiental, socioeconômica, né? Representatividade dessas atividades dentro dessas cidades, para o Estado no modo geral e para o país. Vê se você consegue dar uma... Na realidade é o seguinte, existem algumas semelhanças e algumas diferenças. Sim. Por exemplo, Mariana era uma barragem, na verdade, em atividade, ainda em operação. Brumadinho, essa que rompeu, na verdade, existe um complexo Paraopeba, na verdade. Essa de Brumadinho, da mina do Riacho do Feijão lá, é uma das, na verdade, a que rompeu, e ela estava inativa desde 2015, e em 2016 já não recebeu mais minério. Então isso é uma diferença. Inclusive, falar do tipo de prejuízo, na verdade, que causou. Em primeiro momento se falava em torno de 1 milhão, mas agora já se fala em mais de 10 milhões, um pouco de volume de metros cúbicos, por exemplo, dessa de Brumadinho. Em Mariana, naquela lá, era de 50 milhões. Então o volume era muito maior. Pela atividade presente em Mariana e pela não atividade agora, inatividade agora, você tinha um resíduo muito mais líquido, mais viscoso naquela época. Hoje você tinha um resíduo muito mais sólido. Então a questão, por exemplo, do avanço da pluma de contaminação em Mariana era muito pior do que hoje, por exemplo. Sim. Então já foi verificado, inclusive, no monitoramento que a própria Copasa e o IGAM faz hoje no Rio Paraopeba, até para saber o que faz à frente a jusante, que são
tem 2 hidrelétricas à frente, uma já está com as turbinas ligadas, né? E a outra que vai chegar no Rio São Francisco estão fazendo. Hoje eles estão implantando, inclusive, barreiras. Mas isso é uma vantagem, entre aspas, pela essa mobilidade menor, hoje, o impacto, o avanço dessa plana é mais lento do que foi de Mariana. De Mariana foi muito mais rápido. O alcance, né? A dispersão. O alcance, exatamente, a dispersão. Pela essa fluidez que tinha. Em termos de minério, é basicamente a mesma coisa. Em termos de volume, Mariana foi muito maior. Em termos de impacto ambiental, Mariana causou maior. O impacto ambiental de Brumadinho é um pouco menor, mas o socioambiental de Brumadinho é muito maior pela quantidade de vítimas, na verdade. Sim. Então, por exemplo, essa questão de você ter... Lá em Mariana, a gente tinha uma problemática parecida, que é o seguinte, a jusante da barragem, a gente tinha uma comunidade, que era o Bento Rodrigues. No caso de Brumadinho, a jusante, a gente tinha uma parte da cidade e uma área administrativa. Que isso eu acho um erro de planta. Na verdade, um cuidado de projeto, do próprio licenciamento. Exatamente, da própria planta. E aí você fala assim, mas não existia monitoramento. Existia sim, tanto é que eles tinham treinamento de evacuação, mas como se diz, quando tem esse tipo de ruptura, que é a ruptura por liquefação, a pressão aumenta tão rapidamente que a barragem rompe, e mesmo que despertasse, aí o outro problema que teve também, que aí a gente pode ter cuidado de falar um pouco, a questão da sirene não ter disparado, mas mesmo se a sirene dispara, o tempo é muito curto para você conseguir evacuar. Então, da proximidade que você tem, entendeu? Então, mesmo que suasse, ainda era difícil você conseguir evacuar completamente a área. É um outro problema que você tem, a questão da evacuação. Então, existia um treinamento, sim. Só que, na realidade, tem outras problemáticas, na verdade. Por exemplo, em termos de semelhança também, as 2 barragens eram com alteamento montante. As pessoas fazem a barragem de terra. Barragem de terra é uma coisa. Barragem de terra, por exemplo, ela tem um núcleo argiloso, tem terra, tem enrocamento, que são as barragens feitas em conjunto, por exemplo, para contenção de água, de hidrelétricas, esse tipo de coisa. Ali é uma barragem de rejeito, onde o próprio rejeito é usado para fazer o barramento. Então você tem um dique que a gente chama de partida, no caso. Então faz um pequeno dique e você vai construindo. Quando você faz a barragem de água, de terra para água, você constrói a barragem e depois vai enchendo de água. Ali não, você faz um dique, vai preenchendo. Sobe de novo, vai preenchendo. Então você tem 3 formas de fazer essa barragem com rejeito. Você tem com alteamento montante, alteamento jusante e alteamento em cima da linha, na verdade, do dique. Mariana e Brumadinho se faz por a montante, que é uma outra problemática. É o seguinte, quando a produção mineral é mais lenta, você tem um tempo de consolidação do rejeito para você colocar o rejeito em cima dele de novo. Quando a produção é muito rápida, você tem uma dificuldade, porque não deu tempo de consolidar o rejeito, você já está colocando o rejeito de novo. E Mariana tinha essa problemática. Em Brumadinho já não tinha, porque na verdade Brumadinho já existia há um tempo atrás. A barragem de Brumadinho é da década de 70, 1976. Se você pensar assim, é uma barragem estável, teoricamente, o que é estabilidade? Vem aquela questão de discussão de risco. Eu vejo assim, uma da discussão na nossa associação, inclusive, na BPRED, foi sobre exatamente o conceito de risco do pessoal de segurança de barragem. A gente entende que não está correto, não está o ideal. Porque a gente da área de risco, e desastre, a gente costuma ter uma classificação meio assim, trivial, que é o seguinte, risco é perigo vezes vulnerabilidade. E o que a gente vê falar é o seguinte, a barragem tinha risco baixo e dano potencial alto. O que a gente chama de dano potencial é vulnerabilidade. E vulnerabilidade socioambiental, porque não é só as pessoas, tem todo o ambiente. E o perigo, e o que eles falam de risco, na verdade, para a gente, eles estão falando de perigo. O perigo, que é o potencial da barragem, realmente era baixo, uma barragem mais antiga e tudo mais. Mas quando você multiplica um perigo baixo com uma vulnerabilidade muito alta, você acaba tendo tendo um risco alto, entendeu? Então, na verdade, quando eles estão falando que o risco é baixo, eu acho que é uma questão de conceito. Eu acho que não está bem essa classificação ela está tendo uma certa... não está bem equacionado. É uma questão importante também de lembrar que definitivamente o Brasil não é um país de cultura de risco. Isso é uma coisa fundamental. E aí eu queria colocar uma questão, é que como que a gente equaciona, na verdade, esse potencial? Né? Como que a gente reduz esse potencial? Né? Esse potencial elevado a um risco, ele vai causar um acidente. É com medidas de salvaguarda. Isso. Então eu queria só lembrar rapidamente, para voltar para você, até antes do acidente de Fukushima, por exemplo, as pessoas nunca tinham pensado na possibilidade de inundação da área de armazenamento de diesel que seria utilizado para os geradores caso houvesse uma pane elétrica. Então, o que aconteceu? Houve lá um acidente daquela proporção, inundou as áreas em que você tinha o combustível para fazer
a geração de energia para resfriamento, para paralisar, inclusive, os geradores, e só se aprendeu com o acidente. Agora, no caso de Brumadinho, é um absurdo, porque se você mantém uma área administrativa, uma área de refeitório, uma área de um pátio de manobra com estacionamento próximo a jusante de um possível provável rompimento da barragem. Um rompimento abrupto, inclusive, que pode não dar tempo de evacuar. Ou seja, isso é talvez um dos maiores acidentes de trabalho que a gente vai ter da história do país, ou seja, porque aí está envolvendo também questões trabalhistas, né? Sim. Eu acho que isso é importante a gente frisar também, porque não é assim, todo mundo está condenando, na realidade, o tipo de construção de barragem a montante. Na realidade, o que acontece é que esse tipo de construção ele acaba tendo um risco mais elevado, então ele precisa de um monitoramento mais rigoroso. Agora, você fala assim, não tinha monitoramento. Tinha monitoramento. Mas, na realidade, o que acontece? O monitoramento ele tem que ser muito mais rigoroso porque a gente tem um risco muito maior desse tipo de construção. E aí, naquele momento, por exemplo, existe um PAE, que é o plano, PAE, que é o plano de ação emergencial, que toda barragem, na verdade, tem que implantar, que uma das coisas que a gente faz é simulação. Aquilo que eu te mostrei lá no vídeo, que a gente faz, por exemplo, um caminho que a lama, que a água percorre, por exemplo, existem simulações usando softwares, por exemplo, que a gente faz no caso de uma ruptura, qual o caminho que essa lama vai passar e qual a área que vai ser atingida. Para você definir, através dessa área, qual vai ser o plano de emergência, de evacuação da área. Porque você tem que saber o seguinte, quem que tem que sair no caso de ruptura? Só que aí você tem que treinar o seguinte, quanto tempo eu vou fazer? Eu não tenho informações exatas do treinamento, mas eu vi algumas reportagens falando um pouco sobre isso aí, e falaram que, na verdade, na semana anterior teve treinamento lá de retirada do pessoal. E parece que, na verdade, no plano era 2 minutos e eles estavam levando mais de 2 minutos para sair. E na época da ruptura, na hora da ruptura, demorou menos de 2 minutos para a lama chegar no próprio refeitório. Faltou entendeu? uma conta de ajuste nesse protocolo. Essa é a grande verdade. E o que é ideal, na minha concepção, é o seguinte: a área de maior risco, nada ali. Isso. Ou seja, se vai acontecer, provavelmente pode acontecer, essa área tem que estar completamente livre. Eu acho que há uma discrepância no licenciamento, principalmente da instalação, né? Isso. Que liberou a instalação. Ali, o projeto de instalação talvez tivesse... Da planta deles. Então a planta foi liberada e talvez a planta não deveria ser liberada daquele jeito. Exatamente. Uma outra coisa que acontece mundialmente é o seguinte, é se evitar, na verdade, moradias ajusantes de grandes obras como essa, entendeu? E aqui no Brasil a gente tem muitas, na verdade. Eu costumo brincar que eu sou mineiro, a gente costuma brincar o seguinte, todo mineiro tem uma barragem de rejeito perto de casa, no quintal de casa. Porque tamanha é a condição de mineração no Brasil, entendeu? Agora, existe, a gente fala assim, a mineração é barragem de rejeito. Isso não é verdade, na verdade. Existe uma mineração que se chama mineração a seco, que ela não lava minério. Então, você não lava o minério, então você não precisa fazer o que a gente chama de disposição em barragem de rejeito. Olha como que é o nome, gente. O Vinícius sabe, vocês sabem muito bem que o Felipe e vocês, na verdade, a gente tem uma condição de tratar como rejeito uma coisa que poderia ser resíduo. Perfeito. Porque aí a gente pode, por exemplo, existem alguns estudos para você aproveitar, na realidade, esse material para fazer pavimento, para fazer tijolo. Mas você fala assim, Júlio, mas qual que é o problema hoje? O problema hoje que eu vejo é o volume que a gente tem de rejeito é muito grande pelo reaproveitamento. Então, eu sempre acredito o seguinte, da gente ter uma condição direcionada, né? Multitarefas, na verdade. Parte das coisas você vai poder fazer um reaproveitamento, parte você vai fazer a disposição, mas nunca ter disposições de grandes volumes, ter disposições menores. O ideal seria não se ter barragem de rejeito, e aí não se lavar minério. Mas aí a gente parte num outro princípio que é o seguinte, eu só posso fazer isso quando eu tiver um teor de minério, na verdade, naquela mina mais elevado. Acontece em Carajás, por exemplo, a gente tem locais onde não se tem, na verdade, barragem de rejeito, porque a própria extração é uma extração seca, porque você consegue extrair o minério, que é rico, na verdade. Em locais não tão ricos, você tem que fazer lavagem. Aí você fala assim, Júlio, então começa a proibir no nível de teor mais baixo. A gente começa a diminuir a mineração. A gente influencia na questão econômica, na verdade, do processo. Acho que a gente não tem que pensar na proibição da mineração. A gente tem que pensar numa forma melhor de disposição e a gente trocar o rejeito pelo resíduo. Porque a gente fala barragem de rejeito é porque você jogou ali e deixou, na verdade. E transformar esse rejeito no resíduo. E talvez o mecanismo ou o protocolo do desenvolvimento na hora de licenciar, em que muitas vezes são implementadas normas após a operação.
Existem alguns casos e outras normas são adequadamente implantadas no momento certo, que seria da instalação, principalmente essa coisa do estudo do entorno, né? Ou de um próprio zoneamento ambiental, que pudesse dar, né? Exato, porque o Brasil é um país tão fantástico, com áreas tão imensas, né? Que você hoje tem essa oportunidade, né, de realmente saber como é que você pode fazer. Você vê que agora, por exemplo, a própria Vale está instalando barreiras, na verdade, ao longo do Paraopeba, que é para tentar conter os sólidos, na verdade. Porque estão com barreira e com membranas, né? Então tem a instalação de 3 barreiras, na verdade, pelo menos, para conter esses sólidos, e aí você tem deposição para evitar que esses sólidos cheguem lá na frente, diminuir a turbidez e voltar a fazer captação de água. Paraopeba e Pará de Minas foi proibida a captação no rio e eles usam outro sistema de captação de água. Teoricamente, eu vi uma reportagem esses dias que o IGAM, mas a Copasa diz que não vai ter falta de abastecimento de água na região, porque eles têm outras fontes, na verdade, de água bruta a ser coletada. Então, nesse momento, está proibido a coleta de água, na verdade, nesses locais, até que a turbidez, pelo menos, diminua e você tenha. Mas a vantagem, como eu disse inicialmente, é que por essa barragem ser uma barragem nativa, essa pluma, na verdade, está avançando menos, a mobilidade é menor. Apesar que a gente tem um Rio São Francisco chegando na frente, aí você tem que contaminar o Rio São Francisco, a gente tem a mesma problemática que a gente chegou à lama, na verdade, de Mariana, chegou na praia no Espírito Santo. Né? E foi muito mais rápido pela questão da mobilidade, entendeu? Então isso, não sei se chega a ser uma vantagem, mas na verdade é uma, como dizer, é um agravante menor, na verdade, em termos, se eu tivesse uma mobilidade maior como tinha Mariana, talvez eu já teria hoje, chegando no próximo do Rio São Francisco, já teria muito mais sério em termos ambientais aí. Mas, de qualquer forma, a gente fala assim, não pode colocar comunidades a jusante. Mas se eu não tenho comunidade, eu tenho um impacto, eu tenho, na verdade, um grande problema ambiental. É muito ruim também. Exatamente, é muito ruim. E aí o próprio rio, na verdade, a natureza, de modo geral, tem um poder de autodepuração. Hoje ainda a gente não consegue fazer uma simulação porque a gente ainda está no processo de contaminação. Mas daqui a pouco a gente consegue precisar mais ou menos o seguinte, em quanto tempo a gente consegue ter uma autodepuração do próprio rio. Eu posso dizer que isso aí provavelmente vai ser anos. Vai ser muitos anos. A gente consegue fazer isso. Outros fatores, chuva, né? A questão climática. E aí dá um prejuízo enorme até nos próprios serviços ecossistêmicos, que são muito importantes, né? Para que haja... Né? Exatamente. Essa região ribeirinha, na verdade, toda lá, ela tem uma região produtora também. Então, a questão da irrigação hoje já está prejudicada. E hoje eu vi uma reportagem mais cedo que justamente o cara falou isso, meus animais vão no rio beber água. E como que eu vou proibir o animal? Quer dizer, o cara vai ter que mudar a rotina da própria gestão dele, da própria fazenda dele. Então. Professor Júlio, é um assunto extremamente importante o que a gente está tratando aqui. Eu tenho certeza que todos os nossos internautas estão aí já enviando suas mensagens. Peço que vocês compartilhem esse tema desse programa, que é um programa que traz bastante esclarecimento, né? Infelizmente esse episódio aí, né, mais uma vez, que assola todo o país, deixa a gente com o coração, porque as vidas humanas, né, não tem nada que pague nunca, né? Então essa coisa que estão questionando, discutindo sobre indenização, enfim, de fato os prejuízos que isso tudo causou. Mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né? Eu e o professor Felipe. Professor, o senhor tem mais alguma consideração? Eu queria apenas que você falasse o seguinte, Júlio. Quem quiser conhecer mais sobre a associação, sobre os trabalhos que vocês desenvolvem, quiser acompanhar esses trabalhos ou até participar da associação, eles podem acessar através de qual endereço? Se existe alguma página, algum site? Então, a gente tem um site da abp.rrd.org.br, na verdade, vocês podem acessar isso. A gente vai deixar o link aqui embaixo do canal. A gente deixa o link para vocês, o contato vocês podem fazer até através do próprio canal aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por exemplo, sobre isso, a gente dá o link lá. A nossa associação ela é sem fins lucrativos e a gente tem organizado, agora em fevereiro a gente deve lançar agora uma chamada para os trabalhos. No final do ano, no segundo semestre, a gente vai ter o nosso evento. Com certeza, uma das grandes temáticas nossas no evento vai ser a questão da discussão de barragens, essa questão de barragem de rejeito e outros tipos de barragem também. Ano passado, aqui no Rio de Janeiro, a gente trouxe o presidente do Comitê de Barragens, que é da Bahia, na verdade, ele veio dar palestra aqui com a gente também. Agora, cada vez mais a gente precisa discutir isso. Agora, não é possível a gente continuar fazendo, na verdade, a disposição como é feita hoje. Porque, na verdade, é uma agressão ao meio ambiente, né? E à sociedade de modo geral. Você vê que o reparo é impossível de ser feito, sinceramente. Não tem como. O reparo humano, na verdade, você vê, milhares de pessoas foram atingidas. Todos nós,
de uma certa forma, que moramos em Minas, eu, por exemplo, tem algum tipo de conhecido que passou por evento diretamente lá nesse evento. Que indiretamente é atingido, né? Como todo o país. Atingido. Professor Júlio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Você, meu amigo internauta, fique ligado. Você que ainda não se inscreveu, toca lá no sininho, compartilhe o nosso programa. E já já falaremos mais sobre o tema de riscos ambientais. Vem com a gente!